Fala pessoal, professor Thiago Reinaldo aqui na área e hoje eu vim ter uma conversa com vocês bem interessante, motocando na altitude. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Reinaldo, sou personal trainer, tenho um mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Maranhão e além disso eu sou motociclista. Então, se você está aqui, você gosta de motociclismo de alguma maneira, você é apaixonado por esse hobby, ou você é um estudante de Educação Física. Então, a nossa conversa hoje vai ser voltada aí o que acontece na altitude, né? A gente vai tentar desmistificar algumas coisas que são faladas aí, principalmente no meio do motociclismo. Então, eu tenho um grande sonho, espero em breve conseguir realizá-lo. Então, hoje é dia 13 de dezembro de 2022, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho uma viagem marcada agora para o dia 25, então falta 2 semanas, eu já estou na ansiedade. E fazendo muita pesquisa aí para essa viagem do deserto do Atacama, é um sonho que eu tenho desde quando eu entrei no mundo do motociclismo. Acredito que esse é um objetivo de grande parte dos motociclistas, se não de todos. Né? Conhecer a famosa Mano del Deserto, a Cuesta del Lipã, e a gente encontra uma barreira que é a altitude. Então a gente vê muita gente falando sobre o mal da montanha, a altitude, que a moto perde um pouco de potência, que às vezes as pessoas ficam com um pouco de náusea, com um pouco de vertigem. Então eu vou tentar desmistificar algumas coisas faladas aí em relação à altitude e motociclismo. Então sempre é muito comum ouvir falar que quando a gente vai para grandes altitudes, então Bolívia, Chile, Peru, né, até em jogos de futebol a gente observa o narrador falando muito isso. Olha, o atleta, olha a pessoa está tonta, tá vomitando, porque na altitude falta oxigênio. De cara, já vou te dizer que não, isso não acontece, não falta oxigênio. Então anota isso, que isso é muito importante. Então, na verdade, é um mito e é um erro conceitual falar que na altitude falta oxigênio, ou que tem déficit de oxigênio. O que existe, na verdade, é o ar rarefeito, e a gente vai entender o que é rarefeito. A gente ouve muita gente falando, olha, o ar aqui é rarefeito. Se você perguntar para a pessoa o que é rarefeito, provavelmente ela não entende o que é. Ou seja, ela não sabe tecnicamente o conceito de ar rarefeito. De uma forma simples, rarefeito significa pouco denso. Então a gente vai lembrar que densidade é uma relação de massa por volume. Lembrem-se disso, que a gente vai discutir isso mais na frente. Antes da gente falar e entrar nesses termos mais técnicos, até chegar lá na relação de motocar na altitude, a gente precisa lembrar: o que será que existe na atmosfera de gases? Então a gente sabe que nós somos seres exclusivamente aeróbios, ou seja, nós dependemos do oxigênio para sobreviver. Apesar que, quando a gente pensa no esporte, existem algumas modalidades esportivas que não vão utilizar o oxigênio de forma predominante, porém, todos somos aeróbios, ou seja, metabolismo anaeróbico é de bactéria. A bactéria consegue sobreviver sem oxigênio. O ser humano, os mamíferos, não têm essa capacidade. E aí você para pensar, professor, se nós somos seres aeróbios, então o que existe na atmosfera é oxigênio. E aí um grande engano. Até existe oxigênio na atmosfera, porque se não existisse, eu não estaria gravando esse vídeo agora e você não estaria assistindo esse vídeo. Qual que é o problema? A gente pensa que o que tem na atmosfera é somente oxigênio, ou que grande parte dos gases na atmosfera é oxigênio. E eu vou te falar que, na verdade, o gás que existe em maior abundância na atmosfera é o nitrogênio. Então, quando a gente pega, qual é a composição do ar que a gente respira ou dos gases que existem na atmosfera? 78% é nitrogênio, 21% em média é oxigênio, 1% é dióxido de carbono e outros gases. Lembrem-se disso quando a gente falar mais à frente. Ou seja, olha que dado legal. O ar que existe na atmosfera, grande parte dele não é composto somente por oxigênio. Na verdade, apenas 21% desse gás é oxigênio. Então, quando a gente observa aí os amigos, né, aqui é uma foto que eu peguei da internet de um amigo que foi aqui, que fez o Passo São Francisco, né, não conheço aqui o amigo motociclista, por isso que estou com o rosto dele aqui escondido, mas você percebe que é uma vista sensacional. E aí o Passo São Francisco é um dos passos também mais alto. Aqui é 4.726 metros. Ou seja, mesmo no Passo São Francisco, que é um local muito alto, a distribuição de gases na atmosfera é muito parecida em relação a isso. Então a gente já quebra o primeiro mito, que em lugares altos não se tem oxigênio. E a gente está vendo que isso não é verdade.
A gente precisa entender o que é esse conceito de ar rarefeito ou de densidade. Se a gente observar essa seringa aqui, a gente tem dois exemplos. Aqui eu tenho dois êmbolos. Então aqui a gente observa que eu tenho um êmbolo que tem mais espaço. Então imagina aqui que eu tenho uma pessoa colocando força nesse êmbolo aqui e a ponta dele aqui, né, tá quase tampada. E aqui eu tenho um espaço muito grande. Então aqui eu tenho, imagina que cada bolinha dessa azul são partículas de gases. Então independente de que gás seja, oxigênio, nitrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono ou qualquer outro gás, a gente observa que aqui eu tenho pouca partícula para muito espaço. Ou seja, aqui nesse exemplo o ar está rarefeito, ou seja, está pouco denso. Por que ele está pouco denso? Porque existe muito volume com a pouca quantidade de gases. Aqui eu vim para o outro exemplo de baixo, que está ao contrário. A gente percebe que o espaço aqui, ó, ele está mais apertado, então já apertaram aqui o êmbolo, e aqui no caso eu tenho um volume de gás, a quantidade de bolinhas azul está quase o dobro ou até o triplo da quantidade de bolinhas que tem aqui. Só que o espaço está pequeno. Então, nesse caso, eu estou mostrando para vocês um exemplo de ar comprimido. A gente não vai entrar nesses exemplos mais técnicos, mas só para a gente começar a entender o seguinte: o que significa ar rarefeito? Eu tenho muito aqui espaço e eu tenho poucas partículas próximas. Ou seja, é como se as partículas do ar estivessem mais afastadas. Lembra disso quando a gente for falar, por exemplo, por que a moto talvez ela fica mais econômica na altitude em relação ao gasto de combustível. Quando a gente observa um balão, a gente vai observar que essa criança ela faz uma certa força para encher essa bexiga. E a gente vai começar a relacionar com outros conceitos. Antes da gente entrar nisso, é importante a gente estabelecer essa diferença. O que é altura e o que é altitude? Parece uma coisa simples, mas quando a gente passa para entender um conceito, a gente vai perceber que não é tão simples assim. Então, a altura é a distância vertical entre dois pontos, ou seja, seria mais ou menos ali a distância do meu arco plantar, a planta do meu pé, ou da sola do meu pé, falando de uma forma simples, até o meu vértex, até o ponto mais alto da minha cabeça. Então, por exemplo, eu tenho 1,89 de altura, então é a distância vertical entre dois pontos. Os meus pés, nesse caso a extremidade inferior, e a minha cabeça. Já a altitude é diferente, é a distância vertical entre um ponto em relação ao nível do mar. Então, olha que dado interessante. Você vai lá fazer o passeio em São Pedro do Atacama, você vai ao Geysers del Tátil, um passeio muito conhecido. E aí você sobe lá a 4.320 metros. Esse 4.320 metros é em relação ao quê? Ao nível do mar. Então, quando se fala em altitude, a nossa referência geralmente vai ser o nível do mar. E a gente vai já entender o porquê disso. E aqui a gente começa a entender um conceito que é fundamental nessa nossa discussão. O conceito de pressão. Se a gente observar, essa criança, para encher essa bexiga, esse balão, ela está fazendo uma certa força. Então, pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera sobre uma superfície. A gente não vai entrar tecnicamente no conceito de pressão, né, nesses termos de física, porque aqui a nossa discussão é sobre motociclismo. Então, a fórmula de pressão atmosférica ela é bem simples. Bem simples. É o peso do ar dividido pela superfície da Terra. E aqui a gente poderia entrar em 10 a elevada à quinta Pascal, enfim, cálculos que são feitos aí para determinar qual o valor exato dessa pressão, mas para simplificar, a gente transforma essa conta em milímetros de mercúrio. Então, a pressão atmosférica, ou seja, a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície ao nível do mar, lembra disso? É a 760 milímetros de mercúrio. Então, a gente já tem um dado, ou seja, quando eu estou ao nível do mar, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Lembra que aqui a gente está levando em relação à massa do ar, ou seja, como que as partículas estão organizadas, e a gravidade. Presta atenção nesse exemplo maroto que eu fiz aqui para ti, que aqui você vai entender de uma forma bem simples. Eu espero que você entenda de uma forma bem simples. Então aqui a gente tem duas imagens. Eu tenho um amigo aqui pilotando aqui a sua Triumph aqui, acho que 1.200, toda equipada, e o marzão ao fundo.
Então, esse colega aqui, ele está ao nível do mar. Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma coluna de pressão sobre esse colega, ou seja, lembra do conceito de pressão. Seria a pressão exercida sobre a superfície da Terra. Então imagina que lá de cima vem uma coluna de pressão e essa coluna ela é mensurada através de milímetros de mercúrio sobre o capacete desse amigo motociclista. Agora imagina que esse amigo, ele decide realizar o grande sonho da vida dele, assim como eu pretendo fazer o meu daqui a 2 semanas. E ele vai para São Pedro de Atacama. E aí ele pega a moto dele, só que ele decide subir o vulcão Licancabur, que é um exemplo, tá, gente, que eu tô dando. Olha onde é que tá a motoca dele lá. Lá no topo do Licancabur, dos vulcões mais conhecidos aí no Chile. Olha a pressão exercida sobre o capacete dele agora. A gente não precisaria fazer nenhum cálculo, não precisaria nem entrar na física. Pelas 2 colunas vermelhas, você percebe o seguinte: qual das 2 colunas é maior? Ou seja, qual das 2 imagens, o amigo motociclista ao nível do mar, ou o amigo motociclista lá no topo do Licancabur, que é um exemplo, tá? Poderia ser no Passo Jama, que ele vai estar mais alto, ou seja, ele não vai estar mais ao nível do mar. Poderia ser lá na cidade de Purmamarca, poderia ser em Humahuaca, em Tilcara, em qualquer outra cidade que ele está numa altitude mais elevada. A gente pode imaginar, por esse exemplo didático, que nesse caso aqui, ó, a coluna de pressão é menor. Nesse exemplo aqui. E a coluna de pressão ao nível do mar, ela vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque aqui ele está em lugar mais alto. Ou seja, como ele está na altitude, ou seja, ele está mais alto em relação ao nível do mar, então a coluna de mercúrio aqui vai ser menor. A pressão exercida sobre o capacete dele vai ser menor. Ou seja, quanto mais baixo, nesse caso o limite ao nível do mar, maior vai ser a pressão atmosférica. E quanto mais alto, menor vai ser a pressão. Opa, a gente começa a dar nome aos bois. Em nenhum momento até agora eu falei de oxigênio, mas a gente começa a perceber que existem diferenças. E talvez o segredo vai estar na pressão atmosférica. Bora lá. O que acontece quando esse colega motociclista está ao nível do mar? As partículas de ar, lembra quais são as partículas? O que tem no ar? Bora relembrar aí. Oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio principalmente. Elas estão mais agitadas, ou seja, elas estão mais próximas e elas não param, elas estão se mexendo o tempo todo. Isso, gente, consequentemente, gera partículas de ar mais agitadas, gera maior absorção de calor. Então, toda vez que eu tenho partículas de ar mais concentradas, ou seja, eu tenho mais partículas de ar e elas estão mais agitadas, isso gera maior absorção de calor. E o que acontece se eu absorvo mais calor? O que acontece com a temperatura? Ela cai. Aqui a gente começa a observar uma relação muito interessante entre altitude e temperatura. E a gente vai entrar nesse detalhe mais profundamente. E aqui eu tenho outro exemplo. Se eu tenho um colega que ele está na altitude, ou seja, num local mais elevado, eu vou ter menos partículas no ar, ou seja, o ar vai estar rarefeito, ou seja, as partículas vão estar mais afastadas, o ar vai estar menos denso. Logo, as partículas estão menos agitadas, elas estão mais tranquilas. Consequentemente, o que acontece? Se as partículas estão menos agitadas, eu tenho menos absorção de calor. Logo, se eu absorvo menos calor, o que acontece com a temperatura? Ela cai. Olha que dado legal. Então, a gente começa a observar por que em locais mais altos, a temperatura ela também tende a ser um pouco mais baixa. E aqui vem outro dado importante. A moto ela fica econômica no ar rarefeito? Em parte, sim. E aqui a gente não vai entrar nesse mérito, porque a própria combustão a própria combustão da gasolina, ela depende em partes, do oxigênio. Existem várias outras variáveis, a própria qualidade do componente elétrico da moto, enfim, a moto em si ela vai influenciar muito nisso. Um bom sistema de injeção, ele consegue corrigir muito bem isso. Por isso que a gente vai observar esse problema muito mais evidente em motos carburadas. Em motos em sistema a injeção, o próprio sistema ele tem mecanismos de ajuste que o piloto ele até sente.
né, uma certa falta de potência. Isso eu estou falando, claro, baseado em relatos de outros colegas. Eu nunca passei pela experiência, vou viajar pela primeira vez agora. Mas é de se hipotetizar, de se imaginar que em motos mais recentes talvez isso não aconteça, porque o próprio sistema de injeção ele consegue corrigir. Só que em relação à resistência da moto ao vento, nesse caso as partículas que se encontram no ar, realmente ela tem menos resistência. Então eu não saberia dizer se essa menor resistência ela chega realmente a ser um dado muito quantitativo em justificar um menor consumo de combustível em grandes altitudes. Isso, em partes, é uma incógnita. E tem um dado bem interessante aqui. Quando a gente parar para pensar, o calor irradiado do Sol, ele é refletido, gente, pela superfície. Então, olha que dado interessante. Não é necessariamente o calor irradiado do Sol, mas sim o calor que é irradiado da superfície. Se isso fosse verdade, os lugares mais altos eles seriam mais quentes, porque você vai concordar comigo que aqui o colega aqui no ponto mais alto do Licancabú, ele está mais próximo do Sol, ou seja, ele estaria mais próximo da fonte de calor, falando de uma forma bem simples. Nesse caso, por que geralmente a gente vai observar que os topos das montanhas, mesmo quando o indivíduo viaja para o Atacama ou em qualquer outro local mais alto, você vai observar o topo das montanhas sempre vai ter gelo, porque como é a superfície que vai irradiar o calor, consequentemente aqui eu vou ter menos presença de calor, porque aqui vai estar mais distância da superfície. Outro ponto importante, como o espaço da superfície no topo das montanhas é menor, existe também menos irradiação de calor. Essa é uma explicação, em parte, do ponto de vista da física, porque que os topos das montanhas sempre apresentam gelo em grande parte do ano, independente se é outono, se é primavera, se é verão, se é inverno, justamente por conta do ar rarefeito, as duas variáveis que vão influenciar na temperatura, né, seria um ar mais rarefeito e o calor irradiado aí da superfície e o tamanho dessa superfície no topo das montanhas. Olha que exemplo legal. Você está em São Pedro de Atacama e aí você resolve conhecer o La Portada, lá na cidade de Antofagasta. Então eu peguei uma imagem do mapa aqui, ó. Você sai aqui de São Pedro de Atacama, uma altitude aqui, uma altura média de 3.159 metros em relação ao nível do mar, e aí você desce até Antofagasta. Ou seja, você sai de uma altitude aqui de 3.159 e você desce até uma cidade, aqui o Mazão, ao lado, né, o Pacífico. Então eu que vou sair aqui do Piauí, eu vou sair do Atlântico ao Pacífico. Então a gente vai observar que dado interessante. À medida que o local vai ser mais alto, consequentemente a gente vai ter menores temperaturas. Existem alguns dados que a gente vai observar que quantitativamente, tá? Isso são médias, a cada 180 metros em que se sobe, se cai 1 grau, tá? Isso é uma média. Então, a cada 180 metros em que se sobe, vai se cair 1 grau. E aqui vem um dado muito importante que a gente começa a entender e começa a puxar isso para o corpo humano. Por que quando eu estou nessa altitude, a gente vai lembrar, por que eu posso ter alguns problemas? Vertigem, náusea. Aqui eu fiz um quadro bem maroto para a gente observar. Então eu tenho a altitude, então aqui imagina ao nível do mar. Então qual que vai ser a pressão atmosférica que eu vou receber sobre minha cabeça? Um exemplo, 760 milímetros de mercúrio. Olha que dado legal. À medida que eu vou subindo, vamos pegar aqui o exemplo do Passo Jama. A maioria dos passos aqui vai estar em aproximadamente 4.000. Vamos pegar ali o Passo Jama, que está quase, acho que está mais de 4.000. A Cuesta de Olipã, né, acho que é 4.170 metros, né, aquele monumento de pedra que todo motociclista tira foto, que em breve eu espero tirar minha foto lá daqui a algumas semanas. Então você está ali a 4.000 metros de altitude. Olha que dado legal. Olha na tabela aqui, ó. Quando eu estou na altitude, entre aspas, ao nível do mar, que eu coloquei aqui como 0, olha a pressão atmosférica, 760. À medida que se sobe, a pressão vai caindo, ó. A pressão atmosférica. Então aqui eu tenho uma pressão atmosférica de 462. Tiago, e que coluna é essa aqui? Aqui é a pressão parcial de oxigênio. E aqui a gente vai começar a entender por que, em detalhes, que eu sinto todos aqueles efeitos. Então veja só, vamos lembrar o que a gente falou. O que eu tenho na atmosfera?
oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Então, a gente lembra naquele quadro lá que percentualmente aqui quase 21% seria oxigênio. Então, 20,96% seria oxigênio. Então, bora fazer aqui uma conta simples. 20,96% de oxigênio de gás, de oxigênio que existe na atmosfera, quando eu pego esse valor e jogo para o valor total da pressão atmosférica, que seria o 100%, que aqui nesse caso seria o nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, eu vou ter um valor percentual dessa pressão de oxigênio, que seria 159 milímetros de mercúrio. E aqui eu fiz esse valor só para a gente observar, com todos os outros gases. Então, o CO2 aqui, 0,03 né, de CO2 em relação à pressão atmosférica. Eu tenho 0,228 milímetros de mercúrio. Aqui o nitrogênio, eu tenho 592,8 milímetros de mercúrio em relação aos 760, que seria o valor total. Ou seja, o que é esperado, gente? À medida em que a gente sobe em grandes altitudes, a pressão atmosférica cai e, consequentemente, a pressão de oxigênio também cai. Olha o perigo do pessoal que sobe o Monte Everest lá, que é o pico, o cume mais alto do planeta. Olha a pressão de oxigênio que esse cara tem no alvéolo pulmonar. Chega a ser praticamente uma pressão de um indivíduo cardiopata. Ou, na verdade, pior do que um indivíduo cardiopata. Então, para a gente começar a corrigir o que a gente fala no meio do motociclismo, na altitude, a gente não tem variação de pressão. Na altitude a gente tem variação de pressão, a gente não vai ter variação de gases. Ou seja, o grande problema de motocar o Atacama, Bolívia, Peru, em locais em grande altitude, não é o oxigênio, é a pressão atmosférica. Essa pressão, ela vai exercer uma força aqui no alvéolo. E a gente vai lembrar o seguinte, gente, essa respiração que a gente tem, então, quando eu inspiro e expiro, isso não é respiração, isso é hiperventilação ou é ventilação. Hiperventilação é quando eu fico... Quando a gente assiste os vídeos dos colegas lá na altitude, você vai observar que quando eles estão gravando lá com a GoPro, com as câmeras de ação, você percebe que os motociclistas estão ofegantes, ou seja, eles estão hiperventilando. A gente já vai ver por que isso acontece. Então, quem respira é a célula. Nós temos troca gasosa no pulmão. E para isso acontecer, você não precisa dizer assim, ó, pulmão, faz a minha troca gasosa. É física. Ou seja, isso é praticamente involuntário. Nesse ponto de vista, é puramente física. Então, eu tenho uma pressão nesse alvéolo, que já está presente, a pressão atmosférica joga esse gás, essa pressão nesse alvéolo, que reduz essa pressão aproximadamente aqui para 100, 105 milímetros de mercúrio, e essa pressão vai ser proporcional aqui à barreira, aqui da membrana respiratória, o que gera uma difusão de oxigênio a todos os tecidos. E aqui a hemoglobina vem, pega esse oxigênio, leva para outros tecidos, entrega para outras proteínas, como a mioglobina, enfim, várias outras proteínas transportadoras que vão entregar a vários tecidos do corpo. Ou seja, quando a gente começa a observar e começa a discutir que a pressão atmosférica ela pode influenciar diretamente, né, nesse meu cansaço, nesse meu problema de hiperventilação, é justamente por conta da menor pressão no alvéolo, o que reduz ainda mais a pressão por conta do ar já existente no alvéolo, o que reduz a difusão de oxigênio aos tecidos. E aí a gente vai ter todos aqueles sintomas do mal da altitude. E aqui eu trago 3 ajustes, ou 3 maneiras, ou 3 meios que o corpo encontra para se ajustar na altitude, né? Que popularmente as pessoas usam a palavra adaptação. Eu prefiro chamar ajuste. Então, quando um amigo motociclista chega lá no Passo Jama, por exemplo, ele começa a hiperventilar, como o colega aqui da imagem. Ele começa a ficar mais ofegante. Essa hiperventilação, ela vai desencadear um problema que o indivíduo começa a jogar mais CO2 para fora. O CO2 ele é um gás ácido. Então, quando ele entra em contato com a água, e a gente tem a ação de algumas enzimas como a anidrase carbônica, ele vai dissociar isso em dióxido de carbono. E isso, em partes, pode levar ao que a gente chama de alcalose respiratória. A gente vai lembrar o seguinte, o corpo humano, a gente precisa lembrar de alguns conceitos básicos. Ele tem o que a gente chama de pH, que seria potencial de hidrogenação. Esse pH é uma escala.
Então, lembra lá das aulas de ciências que a gente fazia esses experimentos. O valor de 0 é um pH muito ácido e o valor de 14 é um pH muito alcalino. Então, eu preciso de um pH neutro, ou seja, eu preciso de um pH que eu consiga sobreviver ao meio, que geralmente é um pH ali de 7,4. Então, se eu tenho um pH que ele se desloca para próximo de 0, eu tenho um quadro de acidose. É o que acontece com você quando você vai fazer exercício. Então, você sente lá teu músculo pegando fogo lá na academia, você está lá no supino, lá no agachamento, parece que teu músculo vai explodir, vai pegar fogo. Aquilo é um quadro de acidose induzido pela quebra da molécula da glicose. E aí eu vou pensar no outro lado. Eu vou pensar numa extrema exalação, ou seja, uma extrema situação em que eu vou exalar, que eu vou jogar para fora muito CO2. Isso vai gerar uma alcalose respiratória. E essa alcalose respiratória, ela não é muito bem tolerada no corpo humano. Isso desencadeia em partes tontura, náusea, vertigem. É justamente o que as pessoas sentem na altitude. E isso, gente, é extremamente individual. Então não tem como dizer que uma pessoa muito bem treinada, ou uma pessoa que é um super atleta, não vai sentir o mal da montanha, não vai sentir os sintomas de estar na altitude. Isso é extremamente individual. E isso aqui é o que acontece com o amigo motociclista. Por que acontece com o amigo motociclista? Porque isso aqui é um mecanismo agudo, é o que acontece em horas. E a gente vai parar para pensar, geralmente a nossa exposição, quando a gente faz uma viagem para o deserto do Atacama, né, aí eu estou na fase da programação da viagem, eu estou só pensando ainda, mas você que está assistindo esse vídeo, que você que já foi, ou você que está na mesma situação que eu, que vai, né, o que está sonhando em ir, a gente consegue entender que a nossa permanência nesses locais altos é em um passeio que a gente vai, é na travessia do Passo Jama, na Cuesta do Olipã, né, no Passo São Francisco, nos caracoles. São em situações que a gente apenas passa, a gente não fica no local. Caso isso aconteça, se a gente fique exposto à altitude, a gente entra no segundo mecanismo. Então, você tem uma alcalose muito forte e o corpo não consegue mais compensar isso. E aí ele lança a mão de um segundo sistema que ele começa a excretar uma base, que nesse caso é o bicarbonato. E o bicarbonato, quando começa a ser excretado, a gente tem um problema. Ele leva junto água. E aqui a gente vai ter um problema de hemoconcentração. Em partes isso é bom, porque isso aproxima as hemácias e facilita, em tese, a difusão do oxigênio para os tecidos, só que em parte também isso aumenta a viscosidade do sangue. Então pessoas que são hipertensas, o que acontece com a pressão? Ela vai lá para cima. E aí nesse caso é um problema, que a gente pode desencadear todos os processos aí tromboembólicos que a gente conhece. Cronicamente, essa pessoa continuou nessa altitude e aí o organismo lança a mão do último mecanismo. Olha, cara, me ajuda porque senão eu vou ter problema. E ele pede ajuda a esses caras aqui, os rins. Os rins vão induzir um processo que a gente conhece como eritropoiese. Ou seja, eles vão aumentar a quantidade de hemácias, hemoglobinas e mioglobinas. Vamos dizer assim, ó, galera, eu já tentei de tudo para ajudar esse corpo a conviver na altitude. A única maneira é tentar transportar esse oxigênio com mais facilidade e isso precisa ser inato, ou seja, você precisa aumentar essa quantidade e ela permanecer alta. É o que acontece com os nativos. É o que acontece com as pessoas que moram na altitude, ou seja, cronicamente elas já estão ajustadas a isso. Nesse caso, literalmente seria, nós poderíamos utilizar a palavra adaptação, porque para essas pessoas isso é praticamente irreversível. Ou seja, isso nelas, ela sobe lá o monte mais alto e ela não tem a mesma dispneia, ela não tem a mesma hiperventilação que nós, que não somos nativos, temos. Aqui é uma figurinha bem interessante para a gente entender como que essa maquinaria funciona. Pulmão, coração e músculo esquelético. Olha que dado legal. Aqui eu tenho uma bolinha azul, o oxigênio, e eu tenho uma bolinha preta, o CO2. Então, o que é que vai acontecer em pressões atmosféricas mais baixas, em locais mais altos? Eu vou ter uma menor pressão desse oxigênio sendo difundido aos tecidos e eu vou ter uma maior excreção desse CO2. É isso que justifica, em parte, todos aqueles sintomas do mal da montanha ou do mal da altitude que o amigo motociclista sente em cima da moto. E aqui eu listei as principais causas aqui quando você chega nessas alturas. Dor de cabeça, falta de apetite, náusea, vômito, fadiga, fraqueza,
tontura, vertigem, insônia, parestesia, que é uma sensação de formigamento, hemorragia nasal, tem pessoas que têm sangramento, edema periférico, tem pessoas que ficam aí com os membros inchados, e tem piloto, né? Tem muita gente que tem muitos vídeos que a gente assiste dos amigos motociclistas que eles relatam uma certa sonolência. Gente, isso é extremamente individual, então não tem como dizer o que você vai sentir, o que você não vai sentir. Tem gente que pode estar assistindo esse vídeo e dizer assim, Thiago, eu não senti nada, cara. Eu fui, eu andei, não senti exatamente e nada. E lembra, quando você toma folha de coca, quando você toma o chá da coca, quando você mastiga a folha, isso não é, você melhora os sintomas, tá? Você não muda a fisiologia. A pressão atmosférica, ela continua baixa do mesmo jeito. Você não muda isso. Agora, a sensação, o que você sente é amenizado. E aí é outra história, seria mecanismo aí para a gente discutir em outra possível aula. E aqui eu trouxe o pulo do gato. Então, parabéns se você ficou até aqui. E aqui eu trouxe 3 recomendações extremamente importantes que eu tenho certeza que vai valer a pena você ter ficado nesse vídeo até agora. Primeiro, gente, hidratação. Use uma mochila de hidratação, use uma garrafa, use em qualquer coisa. Mas, amigos motociclistas, se hidratem. Isso não serve só para o motociclismo, tá? Para os esportes de maneira geral. Você pode estar perguntando, Thiago, quanto de água que eu tenho que beber? Aqui eu trouxe uma média e você pode fazer isso de uma forma muito simples, gente. Aqui eu trouxe um valor de 30 ml por quilograma de peso dia. O que isso significa? Para cada quilo de peso teu, você vai pegar aí e fazer um cálculo de 30 ml de água. Então, lembra, vou te trazer um exemplo aqui, ó. Se você tem 80 quilos, eu vou pegar 0,3, então bota aí 0,3 vezes o teu peso, que nesse caso é o exemplo que é 80. Então você precisa aí de 2,5 litros. Ah, Thiago, eu peso aí 100 quilos, cara. Faz o cálculo aí para 100 quilos. Você vai ter que beber aí 3 litros d'água. Isso é o mínimo, tá, gente? E o que seria interessante? Que você bebesse essa água de maneira espaçada, que você diluísse isso ao longo do dia. Bebe um pouquinho de manhã, bebe um pouquinho no meio dia, divide isso ao longo do dia. Por isso que a mochila de hidratação é extremamente prática. Ou seja, você está na moto aqui, você puxa só o canudinho, se hidrata, continua pilotando a tua moto. A percepção de cansaço ela vai ser muito menor. E aqui tem um dado extremamente importante, gente. A nossa roupa ela é quente. Por mais que a gente esteja falando aí de um lugar frio, como por exemplo em altitudes que a gente viu que geralmente quanto mais alto, quanto mais altitude, né, menor vai ser a temperatura. Mas a gente precisa se hidratar do mesmo jeito. E esse vai ser um problema. A gente vai lembrar o seguinte, boa parte aqui da minha dissipação de calor, ela vai se dar pela cabeça. E a gente vai ter um problema, a gente vai estar com capacete. Outra coisa, as nossas roupas, elas tendem a ser muito quentes. Então quem faz uma viagem muito longa, prega climas, dias muito frios, dias muito quentes, e a gente vai ter um grande problema. A gente vai ter uma hipertermia e o corpo não vai conseguir dissipar calor. E aí a gente vai lembrar, as enzimas que trabalham no corpo humano, elas funcionam dentro de um pH, de uma temperatura ideal. Lembra que quando o bebê ele tem uma febre muito intensa, você tem que banhar, você tem que molhar a criança ali para tentar reduzir essa febre. Porque você pode ter desnaturação de enzima, dependendo do tecido em que isso aconteça, isso pode ser irreversível. Então, aumento de temperatura muito abrupto, isso é perigoso. Nós que pilotamos moto, precisamos de atenção, nós precisamos de um certo tempo de reação. Então você tem um buraco, entrou um animal na pista. A sensação de cansaço ela é muito maior quando você está desidratado. A percepção desse cansaço ela tende a ser maior. Ou seja, tudo se altera em um corpo desidratado. E se você sente sede, você já está desidratado. Então o que é interessante? Não espere você sentir sede. Gente, tem pessoas, eu sei disso, talvez seja você que está assistindo esse vídeo, tomara que não, só bebe quando lembra. Gente, isso é um perigo muito grande. Então não deixem para beber água só se vocês sentirem sede, coloquem isso como hábito. Então coloca aquele cálculo lá de 30 ml, então se fosse 40 ml seria 0,4, então como eu coloquei ali a média, tá? A literatura varia muito esses valores. Dependendo do esporte, então quanto mais quente for o ambiente, obviamente que a recomendação de água ela aumenta. Ali a gente tem uma zona de corte, então eu coloquei 0,3, você consegue atingir aí boa parte dos amigos motociclistas. Basta multiplicar 0,3 vezes o teu peso corporal. Outra recomendação, gente, não se mantenha sedentário. E aí nesse caso, você não é obrigado a ser atleta. Você não precisa ser atleta. A moto cai lá na altitude, ela vira, você tem um tombo e às vezes você não tem força.
nem para levantar a moto. E a gente vai parar para pensar, beleza, se você é sedentário, cara, vai fazer uma viagem de longa duração, primeiro, procura um profissional de educação física, procura alguém habilitado, que estudou para isso, e que vai prescrever um treino de acordo com a sua condição atual. Só, cara, eu quero fazer uma viagem, eu não sou atleta, mas eu quero reduzir a minha dor nas costas, eu quero ter uma boa qualidade na minha pilotagem. Porque lembra, gente, imagina o seguinte, você passa horas e horas sentado, então o posterior de coxa tende a ficar muito encurtado, panturrilha tende a ficar muito tensionado, essa musculatura ela não está solta, então isso puxa para a vertebral, você fica com a musculatura tensionada, a gente passa muito tempo aqui com o braço estendido, então musculatura de deltoide, de tríceps, tende a ficar muito tensionado, abdômen tende a ficar muito encurtado, então a gente fica numa posição horas e horas que isso não é confortável. Então é lógico de se pensar, se você tiver uma musculatura preparada para isso já, pensando na posição da pilotagem, alguns músculos eles vão receber uma atenção maior em relação a outros. Por quê? Eu estou pensando na especificidade da pilotagem. Então procura um profissional para te ajudar em relação a isso. Você não é obrigado a ser atleta, mas não faça uma viagem longa estando num quadro de sedentarismo. Tenho certeza que a sua viagem vai ser muito mais gostosa, muito mais prazerosa, se você se preparar espiritualmente, mentalmente e principalmente fisicamente. E a última recomendação, essa eu tenho certeza que ela vai de encontro a algumas coisas que vocês já viram, e eu tinha que colocar ela aqui, eu tinha que falar isso, e aí a gente ouve aí muitos amigos motociclistas, até famosos aí no meio do motociclismo, dizendo assim, olha, não almoce, olha, não coma muito em viagens longas. E eu fico pensando, cara, de onde que essa pessoa tirou essa informação? Porque se a gente parar para pensar, eu entendo o que a pessoa quer dizer com isso, né? O que o amigo motociclista quer dizer com isso. Olha, não faça refeições que vai dificultar o processo digestório, mas falar que você não pode comer, o que não é interessante que você coma numa viagem de longa duração, imagina o seguinte, você tem uma ingesta calórica basal, ou seja, a quantidade de calorias que você ingere, somando aí teu café, teu almoço, teu jantar, dá uma média de 2.500 calorias, isso no teu basal, no teu trabalho, no teu dia a dia, onde você não tem um gasto calórico muito alto. Aí você se predispõe a fazer uma viagem com garupa, você vai viajar com tua esposa ou vai viajar sozinho, a moto muito pesada, você vai pegar chuva, você vai passar frio, você vai pegar calor, você vai estar tenso, você vai pegar uma BR cheia de caminhão e o cara te manda comer 500 calorias. Para aí, deixa eu ver se eu entendi. No dia que tu vai estar mais cansado, é o dia que tu tá dizendo justamente para me comer menos. Cara, pensa, a conta não fecha. Não faz sentido eu falar para uma pessoa comer menos no dia que ela vai se cansar mais. É justamente o contrário, amigo. E aí, o que você tem que fazer? Eu trouxe algumas dicas de como você talvez seja uma conduta mais inteligente ou menos ruim. Procure fazer lanches rápidos, e aí eu concordo, coisas que sejam fáceis de você comer na estrada, como frutas. Faça um kitzinho ali, coloque no baú, ou no local onde não pegue sol, não estrague. Reduzir o consumo de proteínas, então não estou dizendo para você não comer proteína, mas como a proteína ela tem uma quantidade de carbonos, a sua estrutura, ela oferece uma certa dificuldade para ser hidrolisada, ou seja, um certo lentidão no seu processo de metabolização e absorção. Pode ser que isso no teu trato intestinal na moto te dê um certo desconforto, aumente muito o fluxo sanguíneo para a região gastrointestinal, reduz o fluxo sanguíneo em outras regiões. Isso talvez não seja interessante, tá? Então prefira aí realmente alimentos que sejam de uma mais rápida absorção. E evitando alimentos aí de difícil absorção. Na verdade, você não pode ingerir alimentos que gerem muitos picos de insulina, para você não ficar muito sonolento, mas também você não pode ingerir alimentos aí que tenham uma difícil absorção. O que você tem que fazer no frigir dos ovos? Cara, procura a pessoa que é habilitada para fazer isso, procura um nutricionista. Esse é o único profissional que pode te orientar melhor em relação a isso. Estou trazendo aqui informações gerais. Chega para o nutricionista e diz assim, olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou para o deserto do Atacama, são sei lá quantos quilômetros, né? Eu vou sair aqui do Piauí, por exemplo, a minha viagem, só para me chegar em Foz do Iguaçu, são 3.000 km. De Foz do Iguaçu lá para a mão no deserto é mais 3.000, então são 12.000 km em média aí. O
que você pode me orientar que eu não fique sonolento, que eu não fique cansado, eu preciso de energia durante a viagem, porque eu vou com minha esposa, eu vou precisar ter energia para subir na moto, descer na moto, tirar foto, carregar bagagem, à noite conhecer a cidade, turistar, ou seja, tudo isso a gente precisa de um dispêndio de energia. Então, se nesses dias a gente comer menos, nossa viagem não vai prestar. Ou seja, você vai estar cansado, você vai querer dormir, você vai estar de mau humor, a viagem ela não vai ser gostosa como deveria ser. E a única pessoa que pode te ajudar a isso é o nutricionista. Gente, espero de coração ter ajudado. Esse é meu Instagram. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, se eu já fui, se eu já voltei. Um grande abraço, espero ter ajudado aí e bora rodar. Valeu!